pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse sintoma extremamente comum que é o ronco. Quem que nunca roncou aqui, né? Estima-se aí que quase todas as pessoas do mundo vão apresentar algum episódio de ronco ao longo da vida e cerca de 30% das mulheres e 40% dos homens aí na faixa etária entre os 30 e 60 anos vão ter o ronco habitual, que é aquele ronco na maioria dos dias. Bom, então antes da gente falar sobre o tema do vídeo propriamente dito, que são os perigos relacionados ao ronco, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o ronco, por que ele acontece e as suas causas para a gente entender melhor o vídeo. Bom, então, por que acontece o ronco? A nossa garganta é cercada por tecido mole, músculo e gordura que controla a passagem do ar pela via aérea durante o sono. E essa musculatura durante o sono vai dar uma relaxada, vai ficar mais flácida. Daí quando a gente deita, ela obstrui parcialmente essa via aérea. Ela estreita um pouco essa via aérea. Na maioria das pessoas, esse estreitamento não vai ter nenhuma repercussão, não vai causar nada. Mas em algumas pessoas, esse estreitamento pode ser mais importante, causando ronco. Então, o ronco nada mais é do que o som causado pela vibração desse tecido mole ao redor da garganta numa via aérea estreitada. Então, isso é o ronco. E quais são as causas do ronco? É importante que a gente entenda que o ronco não é uma doença, mas sim um sintoma. É uma manifestação de uma síndrome ou de uma doença. Então, diversas alterações, diversas patologias podem causar o ronco, como, por exemplo, alterações da face, das vias aéreas, como o desvio de septo nasal, a obesidade, porque aumenta o volume de tecido mole aqui ao redor da garganta, causando um maior estreitamento, e a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é o foco do nosso vídeo. Então, como a gente estava falando do tema do vídeo, que é quais são os perigos relacionados ao ronco, na verdade, o ronco por si só não é perigoso, mas sim a doença que está por trás dele, a doença que está causando o ronco. E no caso que a gente está conversando agora, que é essa síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou também conhecida pela sigla SAOS. Então, eu vou usar a sigla para me referir à doença para facilitar a nossa comunicação, para não ficar falando esse nome enorme o tempo todo. Então, que doença é essa? Como que a gente faz o diagnóstico dessa doença, SAOS? Bom, então, como a gente viu anteriormente, o ronco vai ser causado por uma obstrução à passagem do ar na via aérea, certo? Então, o que é a apneia? A apneia acontece quando essa via aérea está totalmente estreitada, totalmente obstruída, então não passa ar. Daí o indivíduo não respira durante aquele momento. Isso é a apneia. Também pode acontecer na SAOS a hipopneia, que é quando você tem um estreitamento importante, mas ele não é total, então passa um pouco de ar. Mas o indivíduo respira de uma forma bem inferior à normal. Isso é hipopneia. Então, na SAOS vai acontecer tanto a apneia como a hipopneia, e as duas coisas podem acontecer no mesmo indivíduo. Como é que a gente faz o diagnóstico? Através do exame chamado polissonografia. Esse exame vai avaliar o indivíduo durante toda a noite de sono e ele vai detectar esses períodos de apneia e de hipopneia. O diagnóstico é dado quando o paciente tem os sintomas da síndrome, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e associado a isso ele tem 5 ou mais episódios de apneia e ou hipopneia por hora de sono. E quais são os fatores de risco para o indivíduo ter essa síndrome, ter a SAOS? Bom, então os principais fatores de risco são obesidade e idade mais avançada. Como a gente viu, a obesidade aumenta o volume de tecido que vai obstruir a via aérea, mas também as anormalidades da face, as anormalidades da via aérea também são fatores de risco associados. E existem alguns fatores que aumentam, que pioram o ronco naqueles indivíduos que já têm doenças que causam o ronco. Então, bebida alcoólica, cigarro, medicações para dormir, as medicações sedativas podem piorar o ronco, porque elas acabam levando a um relaxamento dessa musculatura. Então, o indivíduo quando vai dormir já relaxa essa musculatura, e se ele usa alguma medida que acaba relaxando ainda mais, essa obstrução causada por essa musculatura vai ser ainda maior. E quais são os principais sintomas dessa síndrome? Como a gente viu, o indivíduo vai ter várias interrupções da respiração ao longo da noite
e isso vai acabar fazendo com que ele desperte ao longo da noite. Então, são pacientes que têm vários despertares noturnos e, como consequência disso, são pacientes que queixam de insônia, de sonolência diurna excessiva, cansaço, fadiga, falta de energia, irritabilidade, muitas vezes levando a transtornos de humor como ansiedade e depressão, alteração da concentração e até mesmo queixas de memória, de alteração de memória por conta disso. Bom, e quais são as consequências dessa síndrome? Então vamos falar sobre os perigos do ronco, né? Na verdade, o perigo não é do ronco, mas da SARS, né? Dessa síndrome da apneia. Então, por quê? A síndrome, ela causa não só um sono de má qualidade, com todas essas consequências que a gente falou anteriormente, mas também uma alteração da oxigenação. Por quê? Se o indivíduo tem períodos de interrupção da respiração, o oxigênio não entra no pulmão. Então, ele vai ter uma redução da oxigenação, que vai levar a consequências tanto no pulmão como nos vasos. O oxigênio reduzido, ele causa alterações na parede dos vasos de todo o nosso organismo. E a principal consequência disso é que é uma doença que acaba levando a um aumento do risco cardiovascular. Então, indivíduos com SARS têm um maior risco de ter doenças cardíacas como infarto, insuficiência cardíaca, arritmias, o derrame, né, o famoso AVC, e a pressão alta. A pressão alta pode ser tanto causada pela SARS, como pode ser agravada. Então, é muito comum que a gente se depare no consultório com indivíduos com pressão alta, de difícil controle, que a gente já está usando várias medicações na dose máxima e ainda assim a gente não consegue controlar a pressão adequadamente. E quando a gente vai investigar outros fatores, muitas vezes a causa desse difícil controle é a síndrome da apneia do sono. Além disso, outras consequências vão acontecer. Então, o indivíduo que fica mais sonolento, ele pode ter a concentração alterada, dirigir de uma forma um pouco mais perigosa, causando acidente por conta dessa sonolência. Outra consequência comum é a disfunção sexual, gota é mais comum nesses pacientes, gordura no fígado, né? A famosa gordura no fígado, que tecnicamente é conhecida como esteatose hepática, também acaba sendo mais comum nesses indivíduos. Mas o grande perigo da SARS realmente reside no aumento do risco cardiovascular. Por isso que é tão importante diagnosticar e tratar. E como é que a gente trata essa doença? O tratamento, em geral, vai depender da gravidade da doença. Então, a polissonografia, ela dá um índice de apneia pra gente e a gente vai classificar esse paciente como leve, moderado ou grave. Mas existem medidas gerais que podem ser adotadas por todos os indivíduos. A principal delas é a perda de peso com dieta e exercício físico, se estiver indicado, obviamente, melhora muito tanto a SARS como a saúde geral do indivíduo. Evitar os fatores que pioram o ronco, como bebida alcoólica, cigarro, tentar reduzir ou retirar as medicações sedativas para dormir. Tratar a congestão nasal, com lavagem com soro fisiológico, ou quando indicado pelo médico, corticoide tópico, que ajuda no controle da rinite. Tratar as malformações ou as alterações da face, que também acabam piorando isso. Existem alguns dispositivos orais que aumentam a via aérea, né? Aumentam o espaço pelo qual o ar vai passar e diminuem essa obstrução. E a base, o pilar do tratamento dessa doença é o dispositivo chamado CPAP. O que é o CPAP? CPAP é um dispositivo respiratório que fornece ao indivíduo uma pressão positiva que é jogada na via aérea continuamente, tanto durante a inspiração como durante a expiração. Então, se ele está constantemente jogando uma pressão positiva, ele faz com que a via aérea não colabe, não estreite. Ele está mandando, digamos que, grosseiramente falando, um vento ali na via aérea. Então, aquela via aérea nunca vai fechar. O CPAP é a medida mais eficaz para tratar. Ele não está indicado em todos os pacientes. Então, primeiro o paciente vai passar por uma avaliação médica para que seja prescrito o CPAP. E ele melhora tanto o ronco, a qualidade do sono, melhora o controle da pressão arterial e, consequentemente, as consequências ruins ocasionadas pela SARS. Ele existe uma máscara em modelo de máscara facial e existem alguns mais modernos também que são nasais e mais fáceis de serem utilizados e mais bem tolerados, né? Às vezes no começo é um pouco difícil de se adaptar, mas depois que se acostuma os pacientes gostam muito porque melhora muito a qualidade do sono.
Bom, então era isso que eu gostaria de falar. Qualquer dúvida, deixa aqui. Eu peço que quem tá gostando dos nossos vídeos, compartilha, divulga a informação, compartilhem conhecimento e segue a gente aqui no canal do YouTube que vai aparecer aqui embaixo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.